Quando ela estava morta, eu beijei seu rosto, suas mãos, seu colo. Apertava seu pulso, abraçava seu corpo e chamava: mãe, mãe. Levantava sua mão e a deixava cair. No dia anterior, quando ela ainda não estava morta, mas quase, eu aproximava meu ouvido do seu peito e ouvia a respiração. Era diferente. É diferente estar quase morta de estar morta mesmo. É diferente. E só sei disso agora que ela morreu. Se quando ela estava quase morta eu esperava que ela morresse, agora é como se eu a quisesse quase morta para sempre. Só para ouvir sua respiração, a bochecha quente, os dedos da mão se mexendo, mesmo que por reflexo, um ronco baixo no peito e o tremor nas pálpebras. Ela contrariava todas as previsões. Depois de um período ruim, seu quadro se estabilizava e ela melhorava, surpreendendo a todos e até a médica, que repetia nunca ter visto um caso assim. Sobre isso, cheguei a inventar uma teoria mágico-orgânica. Eu dizia que o corpo da minha mãe, por ter combatido uma infecção grave no joelho em Auschwitz, sem remédios nem cuidados, devia ter guardado a memória desse enfrentamento. E por isso, quando se deparava com uma infecção urinário-pulmonar, dizia: só isso? A Estela chegou a dizer, e eu concordei com ela, que somente quando o corpo dela atingisse o estado de degradação e magreza a que ela tinha chegado no campo, é que ela morreria. E foi o que aconteceu. As imagens dela antes da morte se parecem com as imagens de prisioneiros dos campos de concentração. Sei que a ausência vai se transformar em outra coisa com o tempo, é inevitável. E dizem que até é desejável que seja assim, mas por enquanto eu me recuso. Não quero essa transformação. Não quero deixar partir a lembrança viva da morte dela. Quero que doa fundo. Não por masoquismo, mas para não perdê-la. Para não perder o seu corpo, mesmo que doente. Quero sentir a ferida dessa ausência, o buraco dentro de mim. Quando entrei na casa dela, no dia da morte, fui rápido até o quarto para vê-la. Naquele momento era o que eu precisava e queria fazer. Era uma urgência. Quais será que eram os segredos da minha mãe? Os segredos da mãe, uma interdição para as filhas. Ideia de que mãe não pode ter segredos. Um segredo lindo. Colecionar guardanapos. Provavelmente eu inventei, mas vou tratar disso como uma verdade possível. A marca principal da minha mãe era um número tatuado no braço. Antes de ela morrer, fotografei esse número já sem a nitidez que tinha quando o braço era gordo e forte. No braço mole e enrugado, os algarismos mostravam-se apagados e dobrados. Antes de ela morrer, cheguei a pensar, sabendo quanto seria absurdo, em depois cortar a pele com aquele número e guardá-la. Claro que não. Aquele número era ela, assim como o resto do corpo. Não era dela, mas era ela. E arrancá-lo seria como arrancar um dedo ou uma mão. Teria sido fetichizar a guerra e o sofrimento. Depois da morte dela, agora há quase um ano, penso também na minha morte. Neste ano de 2020, em que todos passamos a temer a morte como nunca, e em que vivemos a morte de muitas pessoas próximas e de milhares de pessoas distantes, passo a vislumbrar minha imagem velha e talvez doente,
sendo visitada por meus filhos e quem sabe por netos. Percebo o quanto tenho imitado e incorporado gestos e expressões de minha mãe, como tenho me tornado cada vez menos complicada e mais silenciosa do que eu era. Ela agora mora em meu corpo e na minha memória. E muitas vezes, ao me sentar para orar, sinto uma película fina de ar me envolvendo. Seu abraço de penugem, minha mãe, se tornou um roçar. Há poucos dias foi inaugurada a pedra que cobre seu túmulo, onde nós três decidimos gravar uma frase dela. Minha religião é o amor. O que resta de alguém, pelo olhar de quem fica, é mesmo isso, o amor. E o amor é o quê? Um bichinho que rói, rói, rói. Uma harmonia entre a dilatação da pupila e os lábios se projetando para os lados. Um esquecimento súbito seguido de um "Ah, lembrei sim!" Um abrir de geladeira para pegar as ameixas geladas que seu companheiro guardou para você. A lembrança da mãe dizendo ao telefone: "Nó, quando você vem aqui?" Quando chegar a hora da minha morte, quero que seja silenciosa como a dela, mas principalmente que reste de mim o que dela resta em mim agora, esta película de ar. Esses trechos que acabei de ler estão no livro Lili, Novela de um Luto, da autoria de Noemi Jaffe e Companhia das Letras, que não me parece ser, como diz na sua ficha catalográfica, uma ficção brasileira. Evidente, tem muito de ficção, mas tem muito de memória. Neste livro, escrito por uma mulher após a perda de sua mãe, em busca de reter esta mãe, em busca de entender essa mãe, de aceitar sua morte, de pensar sobre a própria vida, de pensar sobre as relações, de ir em busca daquilo que é o essencial. A partir de um fato simples, banal, único, certo em toda a nossa vida, a morte, a autora, através das suas memórias e das suas reflexões sobre a sua família, sua mãe e sobre ela mesma, constrói uma narrativa muito peculiar, como diz na orelha do livro, no comentário que passo a ler agora. Em fevereiro de 2020, aos 93 anos, falece Lili, sobrevivente do Holocausto, mãe de 3 filhas e viúva. Sua doença vinha se estendendo há tempos, o que, no entanto, não faz com que a dor da perda seja menor. A banalidade da sua causa, uma infecção nos pés, é confrontada com um sentimento de descrença. Como é possível que aquela que sempre esteve presente não exista mais? Com domínio narrativo único e uma honestidade perturbadora, Noemi Jaffe relata os primeiros dias após a perda da mãe, mergulhando em suas lembranças e seus anseios para produzir uma história sobre a morte, mas também sobre o que fica depois dela. É um livro pequeno, mas grande naquilo que está dentro dele. Um livro que nos emociona, um livro que nos leva a sentir com a sua autora e a fazer as mesmas perguntas que ela se faz e talvez até as mesmas reflexões. A sugestão de hoje, então, é Lili, Novela de um Luto. Boa leitura.